Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 5 de agosto e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. Eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Ontem, dia 4, eu estive numa live lá no canal do Videira Verdadeira, no canal do Lucas Guerreiro. Eu fui entrevistado pela Cilei, que está num quadro ali novo, no Videira Verdadeira, de toda quarta-feira às 20h30 ela ia entrevistar pessoas que compartilham o evangelho por meio da mídia, por meio das redes sociais. Então ela vai trazer pessoas ali para ser entrevistada. E ontem foi a minha vez. Eu confesso que eu estava bem nervoso ali, me travei bastante ali, não saiu muita coisa. Mas eu quero agradecer a paciência de vocês e eu prometo melhorar. E o Senhor vai me mostrar como, tá bom? Então nas próximas aí eu vou melhorar e vou ser um pouquinho melhor aí em live também. Bom, não estou muito acostumado com live não. Mas quero agradecer todos os ouvintes lá, os que acompanham lá o Videira Verdadeira, o canal do Lucas Guerreiro, que se inscreveram no meu canal para fazer parte desse estudo diariamente, tá bom? E o próximo entrevistado, eu já quero deixar o convite aí para vocês, na próxima quarta-feira às 20h30 lá no Videira Verdadeira vai ser o Josimar de Almeida, uma figura, eu gosto muito dele. Bom, eu vou acompanhar a live lá e que vocês também possam prestigiar essa entrevista. Muito bom. Dado o convite aí para vocês, agora vamos lá para a designação do Vem Segue. Eu vou compartilhar com vocês a seção 87, versículo 8. Diz assim: portanto, permanecei em lugares santos, e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor. Pois eis que depressa venho, diz o Senhor. Amém. Bom, então a mensagem é bem clara aqui sobre permanecer em lugares santos. Então fiz uma pequena lista aqui de que lugares santos que nós devemos permanecer. E o primeiro dele que eu coloquei aqui é a terra, tá bom? Essa terra aqui, ela vai ser santificada. Ela vai se tornar o reino celestial. De fato, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele ensinou em Mateus 5, versículo 5, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então os mansos herdarão a terra. Essa terra aqui vai ser a herança de quem vai herdar o reino celestial, porque essa própria terra aqui, ela vai se tornar o reino celestial. A terra, ela é uma grande inteligência que obedece ao Senhor, tá bom? E por isso ela vai ser exaltada. E sendo ela pura e santificada, nada que for impuro vai poder habitar em cima dela. Por isso a necessidade aí da expiação de Jesus Cristo para sermos purificados do pecado, para sermos resgatados e sim herdar essa terra aqui. Então quando o Senhor fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque esta aqui é a nossa casa. Então aqueles que tiverem que viver no reino terrestrial ou celestial, eles terão que viver em outro planeta, porque essa aqui realmente é a nossa casa, tá bom? Continuando a mensagem aqui, interessante quando o Senhor fala que os mansos herdarão a terra, porque em hebraico essa palavra manso, ela caracteriza humildade, né? E nós estávamos estudando sobre humildade essa semana ainda, nessa designação, falando do joio e o trigo. E uma das diferenças entre o joio e o trigo é que o joio, depois que ele está amadurecido e cresceu, ele continua erguido, né? Ele vai subindo reto ali e não para. Tá bom? Já o trigo, quando ele está amadurecido e ele cresceu, ele vai e se curva, né? Ele se deita ali, né? Como sinal de humildade também. Ele está cheio de fruta, então ele é mais pesado, ele tem trigo dentro dele. Já o joio, ele é vazio, né? Não tem nada, então ele vai crescendo alto ali, vai subindo, querendo ser melhor do que os outros, né? Mas está vazio. Então, nessa parábola do joio e o trigo também, né? A gente pode aprender que aqueles que são cheios da palavra de Deus, eles são humildes, tá bom? E eles se curvam à vontade do Senhor. Então, os mansos herdarão a terra significa os humildes, né? Aqueles que se curvam à vontade do Senhor, eles vão de herdar essa terra aqui, que é a casa, tá bom? É um lugar santo, ela vai se tornar um lugar santo. Quando o Senhor fala não ser do mundo, ele está se referindo ao pecado e não ao planeta. Continuando aqui, outro lugar que nós consideramos permanecer em lugar santo é o templo. Então,
Se você tem o templo aí, tem a possibilidade de estar frequentando o templo com sempre, né, frequentando o templo, faça. Se você pode ter essa regularidade de frequentar o templo, faça, tá bom? Se você tem que fazer um sacrifício de ir numa caravana ao templo, faça isso também. Bom, é muito bom estar nesses lugares santos. Outro lugar santo também é a nossa própria casa. E aí eu pergunto para vocês, sua casa já foi dedicada? Bom, a dedicação de um templo ou de uma capela é diferente da dedicação do nosso lar. Bom, porque a capela e o templo eles são dedicados ao Senhor, bom? Mas a nossa casa ela é dedicada para que o Espírito do Senhor habite nela. Então, quem não tem a casa dedicada aí, tá bom? Busque mais informações, mas faça com que sua casa seja santificada, seja dedicada, tá bom? Para que o Espírito do Senhor habite. Você vai sentir a diferença. Então a casa é um lugar santo que nós devemos permanecer. E outro lugar que eu coloquei aqui na lista é o nosso próprio corpo. O nosso corpo ele é um lugar santo. E como nós podemos fazer o nosso corpo se tornar santo, né? Para nós estarmos dentro dele, ou seja, o nosso espírito habitar num tabernáculo santo, né? Isso é por meio dos nossos pensamentos, é por meio dos nossos pensamentos que nós permitimos que coisas ruins e boas entrem em nós. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 15:3 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o nosso corpo ele é um tabernáculo onde o Espírito Santo habita em nós. Então, além do nosso corpo ele ser uma casa para o nosso espírito, também a gente pode ter como convidado para morar conosco na nossa casa o Espírito Santo. Olha que magnífico, né? Muito bom, eu gostei dessa parte aqui. Bom, eu vou compartilhar aqui também por que o nosso corpo é um lugar santo, tá bom? É uma casa para nós. Bom, é uma casa para o nosso espírito. Olha o que diz aqui, Doutrina e Convênio 93, versículo 33 e o 34. Pois o homem é espírito, e os elementos são eternos. E o espírito e o elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. E quando separados, não podem o homem receber a plenitude da alegria. Então aqui está falando sobre o espírito do homem, né? Porque nós somos um espírito que habita em um tabernáculo, em um corpo. Então ele está falando que o espírito do homem, quando está junto com os elementos, porque os elementos são eternos, então ele está falando do corpo. O corpo e o espírito junto trazem a plenitude da alegria. Bom, e quando separado, o homem não pode ter a plenitude da alegria. Tá bom? Então está falando aí, a gente vai ter um corpo perfeito depois, né, na ressurreição. Mas o próprio corpo que nós temos é uma casa, tá bom? Onde nós podemos habitar e onde nós devemos nos tornar santo por meio do nosso pensamento. Eu gosto bastante da escritura aqui em Isaías capítulo 14, porque aqui fala sobre Lúcifer, né? Como ele negou o plano, foi contra o plano, ele foi expulso do céu por rebelião e ele não tem um corpo físico, ou seja, ele não tem uma morada para ele mesmo, né? Então nunca ele vai ter a plenitude da alegria. E olha só, as pessoas que vão ter um corpo, o que elas vão falar a respeito quando verem Lúcifer, né? Vão dizer o seguinte, está escrito aqui em Isaías 14, do 16 em diante. E os que te virem, ou seja, que virem o inimigo, né, Lúcifer, te contemplarão e considerar-te-ão. Quando diz aqui que contemplarão, falando, nossa, é um sentido não de admiração, de admiração na pessoa, mas o sentido de, nossa, é essa pessoa aqui, vai ficar tipo espantado, nossa, é essa pessoa, né? Então diz assim, e os que te virem contemplarão e considerar-te-ão e dirão, este é o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades e os seus presos não deixava ir solto para as suas casas? Todos os reis das nações e todos eles
descansam com honra, cada um na sua casa. Então aqui está falando da casa do corpo. Aqueles que obedeceram, né, que guardaram o seu primeiro estado, eles vão ter um corpo. E o seu espírito vai se repousar dentro dessa casa que é o seu corpo. E o inimigo, ele nunca vai ter um corpo, tá bom? Então nunca ele vai ter a plenitude da alegria. A plenitude da alegria, conforme ensinado na Escritura, é o espírito e o corpo reunidos, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar, falando sobre isso. Permanecer em lugar santo. Primeiramente, nós devemos focar no nosso próprio corpo. Nós devemos fazer com que o nosso corpo seja santo, por meio de nossos pensamentos, deixando somente o Espírito do Senhor habitar em nós. O finalzinho do versículo, lá voltando para ele, né, na seção 87:8, quando diz assim: portanto, permaneceis em lugares santos, e não sejais movidos, ou seja, não se mover desse lugar santo, até que venha o dia do Senhor. Esse até que venha o dia do Senhor é o tempo que nós temos para se tornar santo, para ficar e permanecer nesse lugar santo. Ou seja, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo de nós permanecermos em lugar santo, tá bom? Porque aí sim seremos santificados e teremos a nossa casa santificada. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.